Fala galera, vamos receber mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. A decisão que Carpini tomou sobre o futuro de Luan no São Paulo. Volante está sem espaço no tricolor. Luan não jogou em 2024. O São Paulo vem tendo algumas definições após a chegada do treinador Thiago Carpini, que começa a montar o elenco à sua forma depois de assumir o comando do time no lugar de Dorival Júnior. Um dos jogadores que tem uma situação para ser definida é o volante Luan. Revelado nas categorias de base do clube e querido pela torcida, o jogador perdeu espaço no elenco desde a última temporada. De acordo com o blog do São Paulo, Thiago Carpini e sua comissão técnica não foram convencidos por Luan durante os treinamentos da pré-temporada. Sendo assim, a tendência é que o volante seja emprestado ou negociado. Mesmo querendo ficar no São Paulo, Luan entendeu a situação e já vem pensando que mudar de ares e ter mais oportunidades pode ser bom para o futuro de sua carreira. Procura de times da Série A. Com pouco espaço, Luan segue prestigiado no mercado da bola. O jogador, que não foi relacionado para os jogos contra Santo André e Mirassol, desperta interesse do Vitória, campeão da Série B, de acordo com a Gazeta Esportiva. A proposta seria de um empréstimo, mas as negociações não evoluíram. Sem espaço no time, Luan segue treinando com o elenco à espera de uma chance para retornar aos gramados. O volante não atua desde o dia 27 de setembro do ano passado, quando jogou 66 minutos na vitória do São Paulo sobre o Coritiba por 2-1, pelo Campeonato Brasileiro. Na última temporada, Luan disputou 28 jogos, com 16 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Ele marcou um gol na vitória por 3-1 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto no Campeonato Paulista. Rusgas com Rogério Ceni. Desde que começou a sofrer com as lesões, Luan não conseguiu se firmar como titular. Com o imbróglio da sua renovação que acabou acontecendo, Rogério Ceni, então técnico do São Paulo, chegou a dar um ultimato ao jogador. Com relação ao Luan, tem outros que não foram convocados hoje, mas é uma questão da minha parte, do que eu vejo. A gente gostaria que ele renovasse com o São Paulo. Eu penso em preservar. Não é ordem da direção, é melhor definir essa situação. Quer ficar, vai ter as oportunidades, disse na época. A entrevista de Rogério Ceni aconteceu em abril. Um mês depois, Luan renovou com o São Paulo até dezembro de 2026, vínculo que está em andamento. Ou seja, o volante de 24 anos tem quase 3 anos ainda no tricolor. Desde que subiu aos profissionais do São Paulo, Luan soma 165 jogos disputados com 6 gols marcados. Um deles foi na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, que quebrou uma fila de quase 10 anos sem títulos do tricolor. Vai ficar chateado comigo, Abel Ferreira manda recado direto para Caio Paulista. O comandante português falou sobre uma situação envolvendo o ex-jogador do São Paulo. Fala de Abel sobre Caio chega ao SPFC. Um dos principais assuntos dentro do São Paulo neste começo de temporada foi sobre a polêmica saída de Caio Paulista. O jogador deixou o tricolor paulista rumo ao Palmeiras, grande rival da equipe, e será adversário em uma decisão em breve. O comandante português Abel Ferreira, na coletiva pós-jogo na noite de ontem 24, mandou um recado direto para o jogador ex-SPFC. Ele revelou que Caio ficará chateado com as suas decisões. Falando do Caio Paulista, vai ficar um bocadinho chateado comigo, porque vou trocá-lo de posição. Foi por isso que o contratamos, iniciou o técnico europeu, ao falar sobre o atleta. Pode sair prejudicado por isso, mas tenho certeza absoluta que ele está contente, pelo número de anos de contrato que assinou. Não é um jogador para agora, é para o futuro, completou Abel. Análise do português sobre a adaptação. Caio Paulista se destacou no tricolor paulista em 2023, quando o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, atuando como lateral esquerdo. Porém, de acordo com o treinador do Palestra, ele será utilizado em outras posições. Já está adaptado ao grupo, mas acho que não se adaptou ao treinador. Sei que não é fácil, eles têm o direito de se sentir um bocadinho prejudicados, mas já percebi que ele tem um espírito aberto, revelou o português. Apesar disso, Abel fez questão de ressaltar que perguntou como o jogador gosta de jogar. Perguntei qual posição ele mais gosta de jogar, ele disse que só quer jogar, mas sei que ele prefere jogar mais na esquerda. Essa declaração chegou na torcida da equipe comandada por Carpini. Pois além da declaração, o lateral vem sendo criticado pela torcida palmeirense pelas suas primeiras atuações no rival do São Paulo. Nas redes sociais, ele vem sendo muito criticado. Palmeirenses estão cobrando o atleta. O jogador vem sendo cobrado pela torcida do Palmeiras por suas primeiras atuações com a camisa do rival do soberano.
A torcida são paulina também vem repercutindo o assunto. Isso se deve pelo fato de que sua saída do time não foi da melhor forma. Ele viveu seu melhor momento na equipe sob o comando de Dorival Júnior, mas acabou optando por trocar o clube por um rival direto nesta janela de transferências. O reencontro entre São Paulo e Caio Paulista já está marcado. E um detalhe curioso é que os dois já irão se enfrentar em um jogo que valerá o primeiro título oficial da temporada do futebol brasileiro. No dia 4 de fevereiro, primeiro domingo do mês, São Paulo e Palmeiras se enfrentam pela Supercopa do Brasil. O duelo colocará frente a frente os últimos campeões da Série A do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. 440 milhões de reais, Testor decide assinar acordo com o São Paulo por William Gomes. Tricolor paulista classifica o meio-campista como muito acima da média e propostas vão chegar. Começo de um novo ciclo. Thiago Carpini tem tudo para fazer um grande trabalho no São Paulo, mas isso dependerá muito do que acontecerá em campo. No futebol brasileiro não há nada de concreto sem vitórias. Ele é um comandante novo e que chegou para substituir a repentina saída de Dorival Júnior. Esse peso é grande, mas o treinador tem conseguido conviver bem com tudo isso. Os jogadores também estão confiantes que Thiago Carpini conseguirá sucesso no Morumbi-IS. Com elenco fechado, o SPFC segue se planejando para a sequência da temporada. Enquanto isso, o departamento de futebol segue de olho no mercado da bola. Muitos nomes são analisados e o presidente Júlio Casares não descarta a chegada de novidades em breve. Projeto traçado. O intuito é não criar uma expectativa enorme para o torcedor e depois isso resulte em uma decepção. O elenco é considerado qualificado, mas há sempre espaço para jogadores acima da média. Por outro lado, quem vem atraindo olhares da Europa é a joia William Gomes, meio-campista de apenas 17 anos e que teve minutos em campo com Dorival na temporada passada. Dorival Júnior se encantou pelo seu futebol. O jornalista André Hernan informou nesta semana que a Roma, da Itália, demonstrou interesse em sua contratação, mas os italianos não são os únicos. Testor pode atacar. A reportagem do BV Brasil apurou que o Lyon, da França, também está desejando a compra da joia. O clube francês, cujo tem John Testor como um dos donos, vem fazendo investimentos em jovens talentos. William Gomes se encaixa nesse perfil. Ele demonstra ser super talentoso, apresenta característica única e muitos apostam que o jogador será um craque no futuro. Sabendo disso, os europeus não querem perder a chance de fechar uma contratação desse nível. O São Paulo já tem conhecimento de todo esse assédio, mas classifica como normal. Qualquer proposta será analisada, só que isso não quer dizer que uma venda irá acontecer assim tão fácil. A multa rescisória de William Gomes gira em torno de 440 milhões de reais. Em 2023, o meia assinou seu primeiro contrato profissional e está super feliz no Morumbi-IS. Claro que qualquer jogador tem um sonho de atuar na Europa, mas só a SPFC entrega tudo o que há de melhor internamente. James Rodrigues recomeça no São Paulo de Carpini e busca mais espaço em 2024. Meio-campista não estreou nesta temporada porque ainda não está 100% fisicamente. Há a possibilidade de ele ser relacionado para o jogo contra a Portuguesa, no sábado. Contratado com rótulo de craque em 2023, James Rodrigues ainda não conseguiu no São Paulo repetir as atuações que o transformaram num astro do futebol mundial. No ano passado foram apenas 14 jogos sob o comando do técnico Dorival Júnior. Em 2024, agora com Thiago Carpini, o meio-campista confia num recomeço no tricolor. A mudança de comissão técnica por causa da ida de Dorival Júnior para a seleção brasileira nos primeiros dias deste ano fez James Rodrigues ter a esperança de jogar mais no São Paulo. O meio-campista, inclusive, ouviu de Thiago Carpini que é um jogador com quem o treinador conta para esta temporada. No ano passado, James Rodrigues tinha encontrado dificuldade para se encaixar nas ideias táticas de Dorival Júnior, que já tinha dado uma cara ao tricolor antes de sua chegada. A falta de espaço em 2023 fez, inclusive, o meio-campista colombiano repensar a continuidade no São Paulo em 2024. Com a chegada de Thiago Carpini, porém, James entendeu que pode ser mais importante com as ideias táticas do novo treinador. E acredita que vai jogar mais, principalmente por ter a oportunidade de fazer a pré-temporada com os companheiros no São Paulo, começando 2024 no mesmo nível dos outros jogadores do elenco. Apesar de confiar no recomeço, James ainda não estreou em 2024. O meia do São Paulo faz alguns trabalhos longe do restante do elenco para estar 100% fisicamente. Em meio ao processo de melhoria física, James Rodrigues pediu para mudar de número no São Paulo.
Em 2024, ele vai usar a camisa 55. A explicação está na soma dos algarismos, que também totaliza 10, numeração hoje utilizada por Luciano. Mas usando uma nova camisa, a expectativa do jogador é espantar o azar e iniciar uma nova história no clube. James Rodrigues pode estar em campo pelo São Paulo neste sábado contra a Portuguesa às 18 horas de Brasília, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A presença dele na partida no Morumbis depende do treino desta sexta-feira, se participar normalmente com os demais companheiros. O meio-campista estará à disposição do técnico Thiago Carpini. São Paulo esquece Thiago Alcântara e vai com tudo para anunciar outro nome do futebol europeu. O São Paulo entrou com tudo no mercado da bola. Um dos favoritos a dominar o futebol brasileiro nesta nova temporada, o São Paulo deve anunciar diversas contratações nos próximos dias. Porém, a lista não para por aí. Nomes como os de Domingos Duarte e Al-Musrati também devem assinar. Outro jogador bastante especulado é Thiago Alcântara. Entretanto, no momento, o meio-campista prioriza uma permanência na Europa, abrindo espaço para outros alvos. De acordo com o jornalista Nicolo Schira, o São Paulo está disposto a fechar com o meio-campista Marcos Antônio, que pertence a Lazio, mas está emprestado ao Pau. Na atual temporada pelo clube grego, o brasileiro soma 7 jogos disputados com um gol marcado. Na última, ainda pelo clube italiano, foram 22 partidas jogadas, também com um tento assinalado. Marcos Antônio está com 23 anos de idade e atuou nas categorias de base do Atlético Paranaense. Entretanto, deixou o clube do Paraná antes mesmo de profissionalizar. Assim, o meio-campista estreou profissionalmente vestindo as cores do Estoril. Posteriormente, ainda defendeu o Shakhtar Donetsk antes de rumar ao futebol da Itália. A Lazio deseja negociar o jogador, porém quer vendê-lo e teria pedido algo em torno de 7 milhões de euros, cerca de 37,59 milhões de reais. Os valores são considerados altos pelo São Paulo. Marcos Antônio foi formado na base do Atlético Paranaense e se transferiu ainda na base para o Estoril, de Portugal. Ele defendeu o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, antes de ser negociado com a Lazio em 2022. E você, torcedor? O que você acha de Marcos Antônio jogar no São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários.